Para quem você trabalha? Para você mesmo, para o seu chefe ou para um sentido, para um propósito maior? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a isso novamente, o nosso momento de meditação e de reflexão. E aí eu quero fazer 2 convites para você. Primeiro, passa na pastoral para a gente conversar. A gente quer conhecer você, saber das suas necessidades, como a gente pode te ajudar. Segundo, se você tem vontade de fazer alguma coisa e não sabe o que em prol da comunidade, a gente está aqui para te ajudar nesse sentido também. Falei que eram 2, mas um terceiro que eu falei ontem. Sexta-feira, culto jovem, a gente aguarda você na igreja. Combinado? Pois bem, estamos essa semana vendo coadjuvantes na história da Bíblia e hoje tem uma história que ela é muito conhecida, mas tem um grupo de personagens que a gente não lembra da existência deles. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo e a gente sempre pensa nos 3 personagens. O pai, que é o dono de toda a grana, dono de todas as coisas. O filho mais novo, que pega a sua parte na herança e vai e gasta tudo. E o filho mais velho, que é aquele que fica em casa e não entende qual é o propósito do pai quando aceita o filho mais novo no retorno. Essa história é bem provável que você já tenha conhecido ou ouvido, se não, vá lá na Bíblia e gaste um tempo lendo, você vai gostar. Mas tem um grupo importante nessa história que a gente não lembra, que são os empregados, os servos, e eles aparecem na parábola de maneira coadjuvante. É verdade, olha só, quando o filho perdido, ele chega para o pai, depois de ter vivido dissolutamente, como a Bíblia diz, no verso 19, diz o seguinte, ele falando, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos, um dos seus empregados. Na cabeça desse filho, ser um servo na casa do pai vale muito mais a pena do que uma vida aparentemente livre que ele tinha do lado de fora. Ser um servo na casa do pai, ele tinha segurança, tinha alimento, tinha conforto e ele tinha a proteção necessária. Ser um servo na casa do pai, ainda que você precisava trabalhar constantemente, era um momento importantíssimo. Os servos na parábola aparecem mais outras 2 vezes. Quando o pai pede para que os servos tragam a roupa e o anel para colocar no dedo do filho, e lá na frente, quando o filho mais velho chega e ele pergunta para um dos servos, e essa festa? O que está acontecendo? E os servos os informam. Sabe, quando nós trabalhamos, e todos nós temos algum tipo de atividade, estudando, no nosso serviço, na igreja, na comunidade, não sei qual é a atividade que você gosta de fazer, de trabalho, quando nós estamos trabalhando, nós precisamos entender que nós não devemos trabalhar para nós, nem para os outros, mas qual é o sentido, o propósito de estar trabalhando. Esses servos, eles eram felizes ao trabalhar para o pai. Ainda que eles não fossem os filhos, eles sabiam que a função deles era importantíssima. Na festa, os servos estavam. O tempo todo eles estavam junto com o pai. E agora eu penso o seguinte, se essa parábola se aplicar à nossa vida, nós estamos trabalhando junto com o pai, estamos com ele o tempo todo? Se isso não tem acontecido na nossa vida, está na hora da gente mudar alguma coisa. Mudar atitudes, pensamentos, comportamentos, para que nós escolhemos estar juntos ao Pai o tempo todo. Trabalhar para o Senhor é a melhor experiência da vida. Se você não acredita nisso, faz um teste. Eu tenho certeza que você vai mudar essa sua visão.